Oi, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre regras de nomenclatura das cadeias ramificadas. Então, nós vamos ver todas as regras para que a gente possa dar nome aos compostos que apresentam aí várias ramificações de sua estrutura e também a partir, né, do nome que a gente possa construir a estrutura do composto com todos os detalhes ali que aparecem, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver quais são essas regras e algumas observações também a respeito aí de cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Nós já vimos anteriormente os radicais orgânicos, ou seja, as ramificações das cadeias, então a gente já, para a gente poder dar nome a um composto de cadeia ramificada, a gente precisa conhecer, né, os radicais orgânicos, e a partir daí a gente vai, né, escolhendo, para dar o nome, a gente precisa escolher a cadeia principal, né? Então, saber o que é a cadeia principal e tudo que ficar fora da cadeia principal vão ser os radicais, vão ser as ramificações. Então, é o que a gente vai começar a ver aqui. Então, a primeira regra é escolher a cadeia principal, tá? Então, o que vem a ser cadeia principal? A cadeia principal, gente, nada mais é do que a, a maior sequência de carbonos, né, de átomos de carbono, que a gente possa identificar ali naquele composto, a maior sequência possível de átomos de carbono. E essa sequência que a gente vai escolher tem que conter a função orgânica principal do composto, certo? Então, vejam, apesar da gente estar estudando, da gente estudar a nomenclatura dentro dos hidrocarbonetos, essa nomenclatura ela não se limita somente aos hidrocarbonetos, ela serve para todas as funções orgânicas, ou pelo menos para a grande maioria das funções orgânicas. A gente vai utilizar essas regras aqui. Por isso é que diz aqui no conceito de cadeia principal, que é a maior sequência possível de átomos de carbono que contém a função orgânica principal do composto. Porque eu posso ter, por exemplo, numa estrutura, grupo funcional cetona, grupo funcional álcool, e a gente vai utilizar aí, né, essas mesmas regras. Então, a gente identifica a cadeia principal, escolhendo sempre a maior sequência de carbonos. E aí, um detalhe importante, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente tem aqui cadeia principal nesse composto essa aqui, por quê? Porque aqui, indo direto, aqui nós temos apenas 5 carbonos. Mas descendo aqui, ó, escolhendo essa como principal, a gente fica com 6 carbonos. Então, a nossa opção correta é essa com 6 carbonos, maior sequência. A cadeia principal, ela pode fazer curvas, ela pode, né? Mas o problema é que não, o que a gente não pode fazer é, pegou o carbono lá da ponta, voltou, pegou aqui esses de baixo. Isso não pode acontecer, tá certo? Então, é uma sequência contínua de átomos de carbono, ok? Então, aqui é a cadeia principal, o que ficar fora da cadeia é ramificação. Não se preocupem que a gente vai identificar também esses carbonos que ficarem fora da cadeia principal. São justamente as ramificações dessa cadeia. No outro exemplo, se a gente observar, ó, aqui a gente tem na cadeia principal 4 carbonos. Se eu pegasse esse carbono aqui de baixo, escolhesse ele para ficar dentro da cadeia principal, ainda assim teria 4 carbonos. Então, aqui, qualquer que fosse a minha opção, eu teria 4 carbonos aqui na cadeia. Então, o que ficou de fora é ramificação, ok? Muito bem. Aqui, então, nós temos algumas regras, né? Algumas observações a respeito aqui da cadeia principal. A primeira regra diz que, havendo mais de uma possibilidade de cadeia principal, iremos escolher a mais ramificada. Então, no caso aqui desse exemplo, e o que essa observação está me dizendo é que, se eu tiver mais de uma opção de cadeia principal, ou seja, mais de uma sequência com a mesma quantidade de átomos de carbono, eu tenho que escolher a que seja mais ramificada, aquela que me dê um número maior de carbonos na estrutura, maior de carbonos não, maior número de ramificações na estrutura. Então, no caso aqui, por exemplo, se nós escolhermos aqui, ó, essa aqui como principal, nós vamos ficar aí com 5 carbonos na principal e esse grupo todo aqui será uma ramificação, certo? Porque somente esse carbono aqui é o carbono
ramificado, é o carbono terciário, tá? Então, aqui, 5 carbonos. Mas a gente tem outras opções. Por exemplo, aqui, ó, é outra cadeia principal com 5 carbonos. E aí eu fico com 2 ramificações aqui. Qualquer que seja a minha opção de escolha de principal, a gente sempre vai ficar com 5 carbonos. Aqui também, ó, 5 carbonos. Aqui também eu tenho 5 carbonos, veja. 5 carbonos. Enfim, qualquer que seja aqui a minha opção de principal, né, de cadeia principal, eu vou ficar com 5 carbonos. Então, eu vou escolher a mais ramificada. E a mais ramificada, aquela que eu apresento, né, que eu vou identificar aqui, o maior número de ramificações é essa. Ó. Então, eu tenho aqui a cadeia principal correta, certo? Então, havendo mais de uma possibilidade de cadeia principal, a gente vai escolher a mais ramificada, ok? Segunda observação. Havendo insaturações, ou seja, ligações duplas, triplas na cadeia, elas devem fazer parte da cadeia principal. Então, eu vou escolher a cadeia principal de forma que as insaturações fiquem dentro da cadeia principal, façam parte da cadeia principal, mesmo que, com isso, eu fique com um número menor de carbonos na cadeia principal. Aqui, a prioridade é que as insaturações fiquem dentro da cadeia principal, certo? Então, nesse caso aqui desse exemplo, eu tenho aqui, ó, uma sequência de carbonos que tem 8, né? Tenho 8 carbonos aqui nessa sequência, uma sequência grande de carbonos. Contudo, as insaturações estão fora, ficaram fora da cadeia. Então, o que eu vou fazer? A minha opção aqui de cadeia principal vai ser essa aqui, ó, não aquela com 8 carbonos, mas essa aqui, apenas com 7 carbonos, justamente porque as insaturações ficaram dentro da cadeia. E aqui a gente tem as ramificações na cadeia. Então, essa aqui é a cadeia correta, tá? Essa vai ser a opção correta, certo? Bom, então, escolhida a cadeia principal, agora nós iremos numerar a cadeia. E a numeração, ela se dá para quê, né? Para que a gente faz a numeração? A gente vai numerar a cadeia para indicar a posição de radicais ou insaturações presentes na cadeia. A gente já viu isso anteriormente. Então, numera-se a cadeia justamente para indicar a posição de algo nessa cadeia, certo? Então, primeira observação, numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ramificação ou da insaturação, caso exista, né? Se houver insaturação, então a gente vai numerar a partir da insaturação. Essa regra é chamada de regra dos menores números, tá? Menores números por quê? Porque a gente numera a cadeia de forma que as ramificações, as insaturações fiquem com a menor numeração possível. Por isso, a gente vai numerar a partir da extremidade próxima da insaturação, próxima da ramificação, para que a gente consiga identificar, localizar essas insaturações e ramificações com o menor número possível. Por isso, é a regra dos menores números. Muito bem. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aí a cadeia principal aqui, vai ser essa sequência mais lógica, certo? Então, aqui é a cadeia principal, certo? Cadeia principal. Nós temos aqui uma ramificação, ela está próxima dessa extremidade, então eu vou numerar essa cadeia a partir dessa extremidade, tá? Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, a numeração vai ser a partir da extremidade próxima da ramificação, certo? Então, pronto, tá? Seguindo, outros exemplos. Então, nesse segundo exemplo, nós temos aí também a cadeia principal, essa aqui, a sequência mais lógica, tá? Aqui nesse caso, a gente não precisou se preocupar tanto com a cadeia principal, porque ela é bem clara, ela fica bem clara aí. E aí nós temos um detalhe, tá? Um detalhe bem importante. Nós temos aqui uma ramificação
e temos a insaturação do outro lado, tá? Temos uma insaturação aqui. Muito bem. Quem é mais importante? Insaturação, ramificação. Por onde eu vou numerar essa cadeia? Então, vejam, gravem isso. A ramificação, ela vai estar presente ali na cadeia, mas não é ela que vai dizer qual é esse composto. O que identifica que esse composto é um hidrocarboneto do tipo alceno, ou seja, que apresenta uma ligação dupla, é exatamente a ligação dupla. Então, a insaturação, ela é mais importante do que a ramificação. Então, toda vez que tiver insaturação e ramificação, a insaturação é mais importante. Então, nós vamos numerar a cadeia a partir da extremidade próxima da insaturação, da dupla ou da tripla ligação. Então, aqui eu começo a numeração por essa extremidade, né? No caso, da direita para a esquerda. Então, aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No exemplo de baixo, o que é que nós temos aí? Uma outra situação, tá? Nós temos, né? A cadeia principal é essa. E nós temos ramificação aqui e duas ramificações aqui. Tá? E duas ramificações aqui. Muito bem. O que é que acontece aqui? A partir ó, dessa extremidade, nós temos uma ramificação aqui logo no segundo carbono. Muito bem. Na outra extremidade, ó, também nós temos ramificação no segundo carbono. Só que nós temos mais ramificações aqui na extremidade da direita. Então, da direita para a esquerda, né, indo nesse sentido, é a numeração correta. Então, nós vamos numerar essa cadeia da direita para a esquerda, por quê? Porque ali nós temos uma ramificação, ou temos duas ramificações, né? Temos uma extremidade mais ramificada. Então, aqui vai começar, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Por quê? Porque no segundo carbono aqui tem ramificações. Contudo, aqui eu tenho duas, aqui do lado direito eu tenho duas ramificações e do lado esquerdo eu só tenho uma. Então, a numeração correta vai ser essa, tá? Então, da direita para a esquerda. Ok? Seguindo. Outra observação. Se a insaturação ela estiver equidistante das extremidades, ou seja, ela estiver no meio da cadeia, que é o caso aqui, ó. A insaturação ela está no meio da cadeia, ela está na mesma distância de uma e de outra extremidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos numerar a cadeia a partir da extremidade próxima da ramificação. Por quê? Porque a insaturação aí, ela não vai fazer diferença, ela está no meio. Então, como a insaturação não está fazendo diferença para a numeração, a gente vai numerar a partir da extremidade próxima da ramificação. Então, no caso aqui, ó, a extremidade próxima da ramificação é essa. Então, a gente numera. Então, é o único caso em que a gente vai verificar a numeração a partir da ramificação, porque a insaturação não está fazendo aí diferença, tá? Por estar no meio da cadeia. E, por fim, nós temos a última regra, que é escrever o nome do composto. Então, finalmente, vamos escrever o nome do composto. E para escrever o nome do composto, a gente também tem uma sequência, né, uma regra. Então, não pode ser escrever o nome do composto de qualquer jeito. Então, ele vai ser escrito, né, seguindo essa sequência. Primeiramente, escrever o número do carbono ramificado, por isso a gente numerou antes a cadeia. Nós vamos escrever o nome do radical, por isso é necessário a gente conhecer o nome das ramificações, dos radicais orgânicos, e, por fim, escrever o nome da cadeia principal. E aí é necessário a gente conhecer aquelas regras básicas de nomenclatura, prefixo, infixo e sufixo, ok? Então, é necessário a gente lembrar disso. Então, para escrever o nome da cadeia principal, é só a gente lembrar que tem o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo, tá? Aquela regra básica que nós vimos. Então, vamos lá. Então, vamos dar nome a esse composto. Como é que vai ser, então? Então, nós temos aqui uma cadeia principal,
certo? Também a cadeia principal é aqui a mais lógica, né? A mais óbvia. Essa cadeia principal, nós temos uma ramificação nessa cadeia, ela fica mais próxima dessa extremidade, então eu vou começar a numerar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerada a cadeia, nós vamos agora escrever o nome do composto. Então, como é o nome do composto? Como é que vai ser o nome desse composto? Primeiramente, o número do carbono ramificado. Então, o carbono que contém a ramificação é o carbono 3. Então, 3. Nome da ramificação, ou seja, o nome desse radical. Esse radical aqui, ó, ele contém apenas um carbono. Esse radical é o radical metil. Radical metil. Então, 3-metil. 3-metil. E o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, só ligações simples entre os carbonos, e é um hidrocarboneto. Então, aqui é o 6 carbonos, ligações simples, hidrocarboneto O. Então, isso aqui é o que segue aquela regra básica, né? Prefixo, infixo e sufixo. Então, 3-metil, tracinho, hexano, tá? 3-metil, hexano. No segundo exemplo, nós temos aqui a cadeia principal também é essa sequência, que é a sequência mais óbvia, né, mais lógica. Nós temos, então, aqui, ó, a insaturação de um lado, a ramificação está no meio, também não está interferindo muita coisa, mas tem uma insaturação. Então, eu vou numerar essa cadeia a partir da extremidade próxima da insaturação. Então, aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E aí, vamos lá, vamos dar o nome a esse composto, né? Então, no carbono 3 eu tenho um radical também com um carbono, radical metil. Então, primeiramente, escrevo o número do carbono ramificado é o carbono 3. Então, 3, o radical é o metil. E agora o nome da cadeia principal. Nós temos 5 carbonos, pente. Tem a dupla ligação entre os carbonos 1 e 2, então tem que ir para cá para o nome o menor número, né? A regra dos menores números, então vai aqui o 1. A dupla é indicada por em, e como é hidrocarboneto, ó. Então, 3-metilpente 1-eno. No terceiro exemplo, nós temos aqui duas ligações duplas, e temos uma ramificação. As duas duplas estão, cada uma numa extremidade. Então, a gente está observando aqui que não faz muita diferença por onde eu vou começar a numerar em relação às ligações duplas. Mas eu observo que a ramificação, ela está mais próxima dessa extremidade, certo? Então, a gente vai começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que fica o nome desse composto? Esse radical é o etil, tem 2 carbonos, então ele é o etil. Onde ele está localizado? No carbono 3. Coincidentemente, aqui tem sido no carbono de número 3, né, que a gente tem encontrado as ramificações, mas é coincidência mesmo desses exemplos. Então, a gente tem aqui, ó, 3, agora o radical que tem ligado a ele é o etil, tracinho. Nome da cadeia principal. Cadeia principal tem 6 carbonos. Então, aí nós temos 6 carbonos, né? É o hex. Como são duas duplas, tem um azinho que só serve para formar essa sílaba. Então, hexa. As duas duplas estão aonde? Uma está entre 1 e 2, vem para cá o menor deles, que é o 1. A outra está entre o 5 e o 6, vem para cá o menor deles, que é o 5. Duas duplas de em hidrocarboneto O. Então, 3-etil-hexa 1,5-dieno, é o nome do composto. Ramificações iguais, outra observação. Ramificações iguais são indicadas utilizando os prefixos de, tri,
tetra, penta, hexa, etc. Tá? Então, esses prefixos aqui, eles vão servir para indicar repetição de radicais. São radicais iguais, ao invés de a gente dizer, né, eu escrever o nome deles várias vezes, a gente vai utilizar esses prefixos. Tem 2 radicais metil, dimetil. Tem 3 radicais etil, trietil, por exemplo, né? Então, aqui a gente utiliza esses radicais, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma cadeia principal, e essa cadeia apresenta 3 ramificações. Se nós observarmos, todos esses radicais são iguais. São radicais que apresentam um carbono apenas, então são radicais metil. Como é que vai ficar o nome, então, desse composto? Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos numerar essa cadeia. Eu tenho aqui, ó, próxima a essa extremidade, um radical, mas próxima aqui a essa outra extremidade, né, logo no segundo carbono, eu tenho 2 radicais. Então, eu vou começar a numerar daqui. Então, aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou dar nome ao composto. Muito bem. Eu tenho que indicar o número, primeiramente, dos carbonos ramificados. Então, eu tenho ramificação no carbono 2 e tenho ramificação no carbono 4. Então, como é que eu vou escrever isso? Eu preciso dizer que eu tenho 2 radicais, né, 2 ramificações no carbono 2, né, 2 radicais metil no carbono 2, e o terceiro radical está no carbono 4. Então, eu vou escrever isso da seguinte maneira, eu vou repetir o número dos carbonos que apresentam as ramificações, certo? Então, eu tenho um radical metil no carbono 2, outro radical metil no carbono 2, e o terceiro radical metil no carbono 4. 2, 2, 4. 2, 2, 4. Ao todo, nós temos 3 radicais, então, trimetil, trimetil. E a cadeia principal tem 5 carbonos, ligações simples e a hidrocarboneto. Então, trimetilpentano. 2, 2, 4, trimetilpentano. No composto de baixo, a cadeia principal aí, ela não está tão óbvia. Se a gente escolhe essa daqui como principal, a gente fica com apenas 4 carbonos na cadeia. Então, essa não é a minha opção correta. A minha opção correta é essa aqui. Porque aí eu fico com 6 carbonos na cadeia principal. E aí eu tenho 2 ramificações. 2 radicais metil. Então, como é o nome desse composto? Como é que vai ficar o nome desse composto? Primeiramente, numeração, né? Tanto faz eu numerar de um lado ou do outro, porque vai dar na mesma, certo? Então, aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho nos carbonos 3 e 4 radicais metil. Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. Carbono 3, carbono 4, 2 radicais metil de metil. E a cadeia principal tem 6 carbonos, ligações simples, e a hidrocarboneto, hexano. 3, 4, dimetilhexano. E se nós tivermos radicais diferentes, como vai ficar aí a nomenclatura? Então, radicais diferentes, nós vamos escrever em ordem alfabética. Então, aqui, se nós tivermos radicais diferentes, a gente vai escrever em ordem alfabética e não vamos considerar esses prefixos utilizados para indicar a repetição de radicais, tipo di, tri, tetra, eles não entram na ordem alfabética, tá bom? Só considera-se o nome do radical mesmo, né? O etil, metil, propil, pentil, certo? O que aparecer. Então, sempre considera-se o nome do radical, a letra que inicia o nome do radical, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro composto aqui, o primeiro exemplo. Cadeia principal é essa. Eu tenho aqui, ó, uma ramificação próxima dessa extremidade. Então, eu vou começar a numerar a partir de lá, dessa ramificação, dessa extremidade aqui. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, escrever o nome
desse composto, tá? Então, vamos escrever o nome desse composto. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, no carbono 2, radical metil, no carbono 3, radical metil, e no carbono 4, nós temos um radical etil. Então, nós vamos iniciar pelo radical etil, certo? Por conta da ordem alfabética. Então, aqui, ó, carbono 4, a gente tem o radical etil. No carbono 2 e no carbono 3, nós temos radicais metil, são dois, então, dimetil. E a cadeia principal tem 6 carbonos, X, ligações simples AN, e a hidrocarboneto O. Então, 4 etil, 2, 3 dimetil, hexano. No composto aqui de baixo, tem uma insaturação, então a gente vai começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui radicais, ó, metil, aqui também um radical metil, aqui também um radical metil. Aqui, ó, radical etil, aqui radical etil. Então, como é que vai ficar o nome desse composto? Então, eu tenho radicais etil nos carbonos 3 e 4. Vou iniciar por eles. Então, 3, 4. São dois radicais etil, então, dietil, tracinho. Agora, os radicais metil estão aonde? Nos carbonos 3, 4 e 5. Ao todo tem 3, então, trimetil. A cadeia principal tem 6 carbonos, X. Tem uma ligação dupla entre 1 e 2, tracinho 1, em hidrocarboneto O. Ok? Então, nome do composto: 3,4 dietil, 3,4,5 trimetil, X1N. E aí seguem os exercícios de nomenclatura que eu irei marcar a data de entrega, né? Vocês irão entregar provavelmente na próxima semana, ok? Então, essas foram as regras de nomenclatura, tá? E regra de nomenclatura, ou nomenclatura de compostos de cadeia ramificada, a gente só aprende treinando, exercitando. Então, assistam a aula quantas vezes vocês acharem necessárias para vocês fixarem esse conteúdo. Na nossa próxima aula, a gente tira as dúvidas, a gente não vai avançar enquanto ficarem dúvidas a respeito disso, tá? Então, na próxima aula é só para sanar as dúvidas, vamos fazer alguns exemplos, para que a gente possa entender e fixar, né? Vocês possam entender e fixar melhor esse conteúdo, ok? Então, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.